Olá, boa noite. A partir de agora nós damos início a mais um quadro Olho no Olho, aqui dentro do programa Independente, para trazer para você mais uma entrevista sobre vida, sobre experiências, sobre profissões. São vários assuntos que são abordados aqui todas as terças-feiras neste programa. Cumprimentando você que nos acompanha pelas ondas do rádio, estamos ao vivo pelas rádios Vale FM e Farol FM para as várias cidades do agreste de Pernambuco, Paraíba, e outras regiões também. Você que nos acompanha através dos mais dos 15 portais que estão transmitindo esse programa a partir de agora. O meu convidado de hoje, ele tem a história que se confunde com a história do rádio de Santa Cruz do Capibaribe, com a história da publicidade em Santa Cruz do Capibaribe, com a história política em Santa Cruz do Capibaribe, ou seja, são muitas histórias para contar. Eu falo com ele que eu considero o Geraldo Freire de Santa Cruz, Ronaldo Pacas. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ney. Boa noite aos telespectadores, rádio ouvintes. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo. É o segundo programa que eu participo depois há mais de um ano e pouco, depois da eleição, da última eleição. Então, é o segundo convite que eu recebo para participar. Com muita honra estou aqui e vamos debater, vamos falar e dizer também aos amigos ouvintes aí que a gente está retransmitindo pela Rádio Interativa FM também. Tá? Estamos retransmitindo aí, com a sua permissão, esse programa de hoje. Você é um cara de muitos amigos. Eu lembro que, quando eu via muito a Vale antigamente, havia aquelas pessoas que você sempre falava, e essas pessoas, me parece que elas duram até hoje, elas ficam na sua vida até hoje. E aqui nós temos algumas fotos que nós vamos mostrar daqui a pouco ao longo dessa entrevista, de Ronaldo em festas, Ronaldo na praia, Ronaldo em muitos lugares, Eu sou mais jovem do que você, mas parece que em idade eu sou mais velho, porque eu sou meio chato. Eu queria entender um pouquinho, Ronaldo, dessa personalidade, de estar sempre ligado ali a pessoas. Parece que as pessoas que você gosta e que gostam de você, elas realmente atravessam décadas, não é isso? É verdade, Ney. Eu não sei te explicar, não sei se é o meu jeito, o meu comportamento. São amizades, porque a amizade, na verdade, você não precisa estar na casa do amigo todo dia. Eu posso considerar você como amigo, eu não posso estar no teu sítio todo dia, não posso estar no teu trabalho todo dia. Mas eu tenho amigos aí espalhados aí, e me sinto feliz em que onde eu chego eu tenho amigos. E as amizades elas foram conservadas. Eu sendo um simples radialista, eu sendo o político que fui, que exerci, mas tem aqueles que permaneceram fiéis, entendeu? Tem pessoas aí. Eu acho que o nosso comportamento é a maneira de entender as pessoas, de ser solidário no momento da dor, de compartilhar da alegria, enfim, de vivenciar o dia do amigo como deve ser vivenciado, Porque amigo você constrói, tá certo? Você não destrói um amigo. Essa é uma entrevista histórica, Nós vamos falar um pouco aqui sobre a sua história, exemplos de vida também, e até para as pessoas que estão em Santa Cruz há menos tempo, a cidade que cresce muito, Então é importante que a gente conte um pouco disso. Tem a primeira foto aqui, para você que nos acompanha pelo vídeo, É uma foto de Ronaldo com equipamentos que hoje não se usa mais. Aquele é o que, Ronaldo? Aquele que você está com a mão nele ali, que tem um rolo. Ney, aí foi o primeiro estúdio que a gente gravou. Era seu estúdio ou era da rádio? Era meu. Era seu. Acho que foi o primeiro, Então, estúdio de gravações Ronaldo Pacas, Era esse pronto. estúdio aí. A gente até as campanhas políticas, os primeiros guias eleitorais de Santa Cruz foram feitos. Eu estou perguntando porque eu realmente não estou lembrando desse equipamento. Esse equipamento lá em cima é o gravador de rolo. E quando saía essa gravação daí, como é que levava essa gravação para um carro de som, por exemplo? Ou não levava? Eu levava assim. Saía do rolo, o mais embaixo ali é o misturador, é gradiente, e embaixo desse misturador tinha o tape deck, fita. Tá? Você está vendo que tem um espaço em cima do rolo, certo. O misturador, embaixo o tape deck. Depois do tape deck, que era fita cassete, aí veio o MD. Então a gente gravava aí no rolo, mixava ali, se errasse, tinha que voltar tudo novamente, eu procurar consertar de onde parou. Então o rolo ele gravava com mais qualidade do que a fita cassete. Aí depois do rolo não, o rolo, a gente tinha que gravar no rolo e do rolo passar para a fita. Para a fita depois. O rolo era maior, aí você mixava nos dois picapes que tinha 2 passadiscos. Entendi. Tá entendendo? Naquele tempo era LP, esse tempo aí era LP. O gravador era o tape deck, tá? Que comportava a fita dele. Então mixava nesse equipamento. Era como uma mesa de som, só que esse aí não tinha grave agudo nem médio, ele era
Era uma réguazinha plena. Pode voltar a imagem para cá, Antônio? Eu não sei se esse aí seria o quê? Anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90? Eu acho 87, antes de 90. Aí Antes foi de logo, 90. foi logo após a inauguração da Vale que a gente teve que montar e fazer as gravações para a Vale também. Não tinha 87, 88 no máximo. Sabe? Você tinha uma responsabilidade muito grande nessa época, né? Não que hoje não tenha, mas naquela época eu entendo que era maior, porque você era a voz do rádio, era a principal voz do rádio, né? Era o âncora principal que estava no horário nobre. Era noite, mas teve um período que você estava ali, né, de manhã passando as informações. Sim. Você era a voz da publicidade. Então, imagino eu que não se inaugurava uma loja em Santa Cruz que não tivesse a voz de Ronaldo no carro de som, no dia da inauguração e tudo mais. Como era viver aquele momento e ter essa responsabilidade? Saber que aquilo que você dizia, que você falava, repercutia na casa de uma pessoa, do vizinho, do vizinho, do vizinho, do vizinho, porque não tinha tantas opções como tem hoje, até por isso, né? As pessoas... Até foi uma palestra de um jornalista recente e ele disse, eu via Legião Urbana e sabia que o meu vizinho também sofria essa influência, porque as gravadoras mandavam para o Brasil inteiro e não tinha tantas opções. A mesma coisa era a mídia local. Como era carregar essa responsabilidade? A responsabilidade era grande, porque tanto no rádio quanto o que a gente fazia, passou ali, acho que vai ter uma imagem de carro de som, então era grande a responsabilidade. Você está na rádio, você vender o produto do Ney Lima, você vender a Avante, dizer o que a Avante fazia, fazer com que as pessoas entendessem. E a responsabilidade de vender o produto realmente, de fazer aquela empresa crescer, se tornar conhecida, e do rádio para o carro de som, que era outra coisa importante. Hoje, carro de som quase que inexiste. A gente sabe que as redes sociais são. Eu tinha essa função, porque também quando eu comecei, já nesse tempo, eu era o motorista, eu era o locutor do carro, eu operava, eu pegava o carro de som e saía andando e acabou fazendo a publicidade. Tem as imagens do Ronaldo aí no carro de som, inclusive? E boa parte não era gravado ainda também. Porque era ao vivo ali dentro do carro. Porque a gravação nesse sistema aí de rolo, ela demorava um pouco. Então, por exemplo, tinha um falecimento agora de alguém. Para você fazer, o cara chegava, eu estou inaugurando alguma coisa agora, eu quero uma hora de propaganda da minha loja agora. Não valia a pena tu ir gravar e produzir, porque você gravava no rolo, do rolo ia passar para a fita. Não é como hoje, que você grava o textinho aqui no computador, vai embora. Se errasse, você tinha que botar tudo indo aí. Eu imagino até que dava mais repercussão, porque tinha a magia, né? As pessoas não viam a imagem do radialista, só ouviam. E quando você estava dentro do carro de som, imagino que o pessoal ficava tentando ver para saber como você era. E tinha, é fantástico, tinha um menino aqui, de Santa Cruz, que todo mundo sabe aqui, você é mais novo, já disse que é mais novo do que eu, mas não é tanto assim, que o pessoal chamava passarinho com ele, rapaz. Era Fabinho. Fabinho, que era filho de Dona Litosa. É o que guardava foto de trio? Que guardava foto de trio, que ele seguia o carro de som. Chega a dar aquela agonia, porque ele seguia o carro de som por onde o carro ia, Ney. Tá entendendo? Boa parte da cidade, aí ele dava fique aí, daqui a pouco o carro volta. Ele ficava sentado, depois já pegava. Mas ele andava 1, 2, 3 horas atrás do carro de som. E andava lento naquele tempo. Toda a cidade sabe disso. Então, aí parava no canto, aí tomava água. O povo já sabia. Via um carro de som, vinha Fabinho lá. E a foto do trio, ele guardava a foto de trio, tudo aquilo, né? E vendo vocês ali, né, imagino que a atenção das pessoas era ainda maior quando essa mídia, essa propaganda era feita ao vivo, né? Esse anúncio e tudo. Era 80% ao vivo. Essa época, tem uma imagem aí de Ronaldo no estúdio, né, na Vale. Acho que uma das épocas da era de ouro da Rádio Vale. Eu lembro, inclusive, dessa migração ali de logo e tudo mais, né? Esse é o Ronaldo Pacas dos anos 90 aí, Acredito que sim, né? Pelo celular, Nokia 6120, deve ser. Deve ser anos 90, final dos anos 90. Justamente. Aí ainda havia essa questão também da curiosidade das pessoas, que muitas vezes saíam de casa, né? Isso para ir no estúdio, conhecer o radialista e tudo mais. Foi um tempo assim fantástico que você alcançou, mas em criança. Primeiramente veio as cartas. Hoje tu manda agora, deitado no ar, tu manda o que tu quer, tu esculhamba, tu elogia, faz tudo, né? Tem o Zap. Então vinham as cartas. As cartas a gente recebia na segunda-feira, tinha alguns pontos de entrega. Supermercado Tibúrcio, a lanchonete de João Baiaco, João de Joel, que era ali no antigo cinema. Agora, chegavam
meio saco de cartas. Caramba! Para toda a programação, sim. O João sabe disso, as pessoas sabem, levavam para a rádio. Era a maneira da pessoa se comunicar, de pedir, e outros iam para ir na rádio, chegavam na segunda-feira, era um dia de muitas visitas. O tempo que eu passei de manhã também, então a gente recebia, tinha o prazer de receber, e outra era de ir nas comunidades. A gente andava daí, andava mesmo aí final de semana. Se você me perguntasse aí da Paraíba, olha, a partir de Serra Verde, Alcantil, de Mororó, Sicília, Alcantil, eu já disse, Barra de Santana, Aroeiras, aquela região todinha, porque a rádio tinha uma penetração muito grande. Aquela Paraíba ouvia só a Vale. Porque só tinha até então a Campina Grande e a Caturité em Campina Grande. E a Vale entrou nesse meio e para lá as ondas, as pessoas levavam bem. Então a Vale era um sucesso. É tanto que a gente fez um time de futebol da Vale. O pessoal jogava todo domingo, tinha nos campeonatos, participavam. Era muito importante. E levar as pessoas na rádio era fantástico. Chegavam famílias lá para conhecer cada apresentador. Chegavam famílias mesmo. Aí o cara tinha o prazer de levar a esposa, a filha, para conhecer a gente lá. Eu passei por esse momento. Só por curiosidade, foto eu sei que você tirou um bocado, tanto pelas fotos que a gente tem aqui, eu tenho certeza de muita foto sua na casa das pessoas por aí. Mas você já deu autógrafo, por exemplo? Tinha muito disso. Ney, eu já autografei, eu autografava LP, porque naquele tempo era LP, então os cantores chegavam, tem um Lindomar Castilho, vai ter uma foto nossa aí, as gravadoras mandavam. Elifa Júnior ele mandava 100 LPs, 50 para divulgação e para sorteio, era sorteado. E também as pessoas pediam autógrafo do locutor. Eu tive até uma pessoa que era fã, uma senhora que era fã, na cidade de Surubim, que ela depois batizou o filho, achou bonito esse nome Ronaldo Pacas e botou. Eu digo, olha, mas aí pediu, né, através de uma carta, se poderia. Eu digo, olha, porque Pacas é uma família. Não causará depois algum constrangimento para você, alguma coisa, porque é um nome diferenciado, que é até Pacas. Ela botou no filho? Botou no filho. Aí não tinha nada a ver, era apenas uma pessoa gostava, achava bonito aquilo e colocou. E você sabe onde anda esse filho? Não sei. Essa pessoa? Não sei. Interessante isso. Não sei, interessante. Fora esse caso, Ronaldo, quais as lembranças, as memórias que você tem até hoje, né? Isso deve acontecer muito também, de pessoas que te reconhecem por alguma coisa que talvez você não saiba. Por exemplo, comigo uma vez, claro que é bem menos, né? Eu, no Moda Center, encontrei uma senhora e ela me abraçou e veio agradecer porque eu consegui, acho que alguma coisa, não sei se uma cadeira de roda e tal. E eu não lembro disso, né? Porque são vários. No seu caso, com a bagagem que você tem, imagino que deve ter um monte de situações como essa, de que, de certa forma, você fez a diferença ali na vida de alguém, usando a sua profissão, e talvez você não saiba disso. Ô Ney, não sei se é um pecado meu, eu não tenho o nome de ninguém anotado, eu acho que eu falhei muito na vida nesse aspecto. Tu citaste cadeira de rodas aí, eu tenho encontrado, ainda hoje eu tenho encontrado, hoje, várias pessoas, porque eu tinha um programa que a gente sorteava mensalmente 2 cadeiras de roda. Era numa parceria que tínhamos com a farmácia do Geraldinho. O fornecedor dele dava um e dava outro. A gente sorteava mensalmente, e a carência já era grande. Mas não só para Santa Cruz, para a região. A gente entregou cadeira de roda Brejo da Madre de Deus, São Domingo, me recordo Fazenda Nova, Barra de São Miguel. Quando era fora, aí a gente ia levar, tinha o prazer de botar no carro, mas naquele não tinha como registrar, não é como hoje, entendeu? Se tirava uma fotozinha, ficava. Mas eu já fui, recentemente agora, acho que está com uns 3 meses, eu fui numa comunidade, Estrada Nova de Alcantil, eu fiquei lá na casa de um pessoal, a gente conversando, entrou pela noite, foi até um feriado que teve, está com uns 3 meses. E eu estava com minha esposa, e chegou um cidadão lá, soube por alguém que eu estava lá, e foi me agradecer por uma cadeira de roda que eu tinha, na época, né, dado para a mãe dele, tinha doado, ele tinha escrevido uma carta, a mulher já faleceu, claro, faz mais de 30 anos, e eu não tenho lembrança, ele chegou, aí tentou relembrar o caso, eu digo, olha, porque eram inúmeras cartas, a gente fazia o negócio, eu fazia, era sério a coisa, porque a necessidade dessa você não pode dar a qualquer um. Então a gente dizia, Geraldinho, olha essa pessoa aí, o cara mandava a história da mãe, do pai, do filho, a gente fez muito isso, muito. Eu ainda tenho hoje pessoas que eu não conheço, está aqui da cidade mesmo ainda, porque eu não anotei e aquilo passou no tempo. Eu não tenho o nome de ninguém na minha vida anotado. Pequei nisso. Eu vi Zé dizendo que vai fazer um livro, se eu tivesse a intenção de fazer um livro e notar cada uma das pessoas que a gente favoreceu, né, seria até interessante para as pessoas lembrarem, rapaz, e também eu relembrar aquilo, mas não tem. Com cadeira de roda e outras coisas, né? Imagina outras coisas. Você for de cesta básica, você for de cirurgias, você for... teve um tempo que eu passei fazendo alguns casamentos no programa. Fazendo não, a gente dava o material, alugava o vestido da noiva, o paletó para o noivo. Isso aí passou um bom tempo, mas aí...
Eu vou chamar o intervalo, só um minuto só, rapidinho o intervalo, certo? E a gente volta com muita história para contar hoje com a presença de Ronaldo Pacas pela primeira vez nesse quadro, no quadro Olho no Olho, é a primeira vez. Inclusive, depois do intervalo, querer entender um pouco quando foi que você entendeu que a sua voz, que o seu estilo era para comunicação. Daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta recebendo Ronaldo Pacas hoje aqui no programa Independente. O nosso bate-papo envolve comunicação, envolve política, envolve, né, várias linhas aí, várias frentes. A publicidade de Santa Cruz do Capibaribe, sempre marcada aí, caminhando junto com a história de Ronaldo. Ronaldo, eu deixei uma pergunta antes do intervalo, certo? E tenho muita curiosidade de saber isso. Quando foi que você descobriu? Com que idade? Em que momento você percebeu que a sua voz era para comunicação? Neide, explicar é difícil, porque eu gostava de música. E teve um tempo que tinha a divulgadora de som de Amaral, era Amaral Publicidades. Também não era do seu tempo. Eu fico até achado a dizer que não era do seu tempo, mas ao mesmo tempo podia ser. E que tinha aquelas cornetas espalhadas pela cidade. Tinha na rua Grande, chamava Rua Grande, né, Avenida Pazuzinha, Rua do Alto, João Francisco Aragão, Cesário Aragão e acho que só, Padre Estima, devia ser umas 12, o povo chamava de difusor, aquelas cornetas que tem. E naquele serviço eu gostava, tinha pessoas, J. Oliveira trabalhava lá com o Amaral, J. Oliveira, Marcondes de Seu Duca, eu vou relembrar alguns aqui, a Geraldo Silva passou por lá também, João de Botija, que faziam. E eu era jovem, eu tinha uma namorada que morava em frente de lá. Aí eu ficava lá, na casa dela, ia lá, mesmo em frente à divulgadora. E conversando com os meninos, eu sei que surgiu uma oportunidade para aprender no controle de lá, que era uma coisa assim, tal. Aí eu fiquei fazendo aquilo por amor. Depois apareceu a vaga para fazer um programa à noite. Tá certo? Que era no mesmo molde, vamos dizer, de A Noite é Nossa, que a gente implementou na Vale, que era de alguém para você, esse programa. Tu imaginar Santa Cruz de antigamente, os caras paravam. Quer dizer que essas cornetas, elas funcionavam à noite também? Funcionava até às 23 horas, 11 da noite. E terminava a programação e abria a programação com aquela valsa Danúbio Azul. E paravam. Na Jatobá, por exemplo, tem um catanha aqui na produção do teu programa, se ele perguntar lá, eles vão contar, a família vai contar. Ele é agregado dos catanhas. É agregado dos catanhas, pois é, filho de um grande amigo, saudosa memória, mas ficavam as pessoas sentadas ali e mandavam as cartinhas. Os meninos iam levar as cartinhas, a gente lia a cartinha, se pedia as músicas também, como se faz no rádio, mas só que na corneta. Então seu começo foi na locução ali? Ali, tá certo, foi ali. Depois dali, então o Amaral montou um carro de som com o senhor Antônio Saturnino, e como eu já estava ali, então eu passei a ajudar Amaral nas vaquejadas, a ser operador de som nas vaquejadas. Disso eu passei a chamar vaquejada também. Eu fui locutor de vaquejada. Você já chamou quadrilha, não, né? Quadrilha matuta, não. Mas já inventou assim, num momento só, para ver no que é que dava? Não, marquei algumas partes sim, no tempo saudoso Nelson. Agora vaquejada eu chamei, vaquejada Fazenda Nova, que é uma vaquejada tradicional grande, vaquejada de Jataúba, vaquejada de Buqueirão, vaquejada do Cedro, Caruaru, Cachoeirinha. Amaral era logo todo vaquejado, e depois fui aprendendo também e passei a chamar, até dividir com ele, palcos, até dividir com o Zito Barbosa, palcos, chamando vaquejada também. E encerrei a carreira de vaquejadas aqui em Santa Cruz. No evento que teve aqui, um problema que aconteceu lá, eu digo, rapaz, isso não é ramo, porque às vezes tem um pouco de violência. Eu vi aquilo acontecendo lá, uma pessoa, um vaqueiro daqui, né, que saiu, realmente ele tinha derrubado o boi, tá? Valeu o boi, mas a comissão não deu o boi, então ele chegou, voltou para... Você não sabe, estou falando, você não sabe, não entendeu o que é isso, né? Não sei, aprendi. Mas voltou para o pé do Mourão, onde o boi sai, ele disse, Ronaldo, pode descer daí, porque enquanto não der minha nota, o meu boi valer, eu não vou sair daqui, por minha vaca já está acabada. E ele estava armado, puxou um revólver, pronto, e ninguém aqui vem contra mim, ninguém vem, porque quem vier... E naquele momento eu digo, rapaz, e realmente se passou mais de 4 horas até realmente darem o boi, porque tinha valido o boi dele. Não tinha aquela tecnologia. Mas aí os vaqueiros, a maioria dizia assim, mas a comissão passou aquele tempo e terminaram dando. Aí eu vi que aquilo não era... Você era o locutor daquela vaquejada? Eu o locutor daquela vaquejada. Terminamos a vaquejada, depois eu não aceitei mais, não quis mais me envolver. Mas eu fui
Entendeu? Então, daí por diante, comecei na vaquejada com Amaral e, ao mesmo tempo, quando a gente... Mas não é mais perigoso do que política, não, né, Vaqueiro? Esse tipo de fato assim. Não. Porque Esse isso foi é medroso um caso isolado, né? A política é para umas pior. coisas e corajoso para outras. Né? A Vai política falar que é sobre pior. política. A política é muito, muito pior. Mas esse fato que aconteceu, e também já aconteceram algumas coisas, não dá mais para mim. E segui justamente no carro de som. É verdade que as pessoas não gostam da própria voz? Eu já vi essa lenda. Eu não gosto. Acontece comigo. Não sei se é lenda. Acontece comigo, acontece. Com você acontece. Você tem uma Acontece voz boa, muito. acredito que Eu só vou ninguém chegou para você e disse programa- que sua voz é fraca. Sua voz é excelente. Pronto. Eu faço o trabalho porque a gente, graças a Deus, quando a gente começou, até hoje eu tenho clientes a nível... Pelo Brasil afora eu tenho. Tá? Pelo Brasil afora eu tenho. Diversos estados. Se for para a região sul, a região norte, eu tenho meus clientes. Já soube de abertura de programa de TV com sua voz, no norte do Brasil. Você já... Já tive conhecimento. E foi. Eu passei um tempo fazendo também. No sábado eu fazia. Era simultaneamente no SBT e na Band de Castanhal. Que retransmitia o programa. Eu produzia a minha parte aqui, que era a parte do Nordeste, e juntava com o pessoal de lá. Então a gente fez muita coisa. Isso que o povo mostra hoje do Pará, aquele cacos que tem, o facheiro, muita coisa eu mostrei. Aí a cidade de Poção, a tradição de Jataúba, da Paraíba, muita coisa a gente passou fazendo. Mesmo assim você é crítico naquilo que você faz? Sou. É natural, instintivo. Eu não gosto de me ouvir não, de maneira alguma. Eu gosto do comercial porque eu tenho que editar direitinho, pronto. Mas eu me ouvir no programa desse, depois alguma coisa, eu vou tentar me corrigir. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre aprende. E enfrentar você aqui é um grande desafio. Não, você entrevista é tranquilo. Não, é. Só quando você for candidato e as informações prefeito, que eu dei também, como é que muda. era direitinho dos bastidores, então eu digo, não, mas eu nunca gostei de uma coisa, eu nunca gostei de roteiro. Nunca de obedecer roteiro, em nada absolutamente. Mas já tentaram roteirizar você? Algum diretor de rádio? Já tentaram roteirizar, já tentaram tudo, eu faço, até na gravação. Você manda o texto, eu digo, eu prefiro que você mande os detalhes, eu não vou fazer do teu jeito. Porque o jeito que você faz, eu peguei um texto essa semana, o cara mandou. Ele disse, olha, faça desse jeito. Eu digo, tá legal. Depois eu liguei, ô amigo, olha, não dá pra fazer desse jeito, porque você está me pedindo aqui, né, vá na Avante Comunicação. E ao mesmo tempo dizendo, venha que a Avante está esperando você. Eu digo, olha, aí tive que fazer ele entender que aquilo não era. Ele realmente tinha escrito errado. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Então eu não gosto, eu faço ao meu modo. O cara manda, eu modifico todo ele. Dificilmente eu faço a risco, dificilmente. Deixa eu trazer uma outra imagem aqui. Essa aí você foi dono de banda, não é isso? Sim, eu sempre fui, como eu disse, eu era apaixonado por música e montamos aí a banda Sabor de Mel. Uma banda que fez uma boa história aqui em Santa Cruz, na região, porque a gente viajou demais e busquei nesse rapaz que aparece ao meu lado aí, que é um grande músico, Bento. Homenageado, já foi até pela própria Elba Ramalho, coisa que ninguém conhece, ninguém sabe, mas ele foi homenageado por Elba Ramalho, né, pelo seu jeito de tocar, de se usar bombeiro que o é, isso no evento em Pesqueira. Ela até prometeu o próprio zabumba da banda dela, que ela estava tocando, para presentear a Bento depois disso, terminasse o show. Pouca gente sabe disso. E eu montei uma banda, eu não tinha tempo de ficar e busquei Bento para ser o meu parceiro. Era o gerente, o gerenciador, para ensaios, para tudo, e a minha função era vender a banda. E a gente tocou bastante Sabor de Mel. A gente implementou dançarinas em palco aqui em Santa Cruz. Foi a primeira banda que teve dançarina. A gente tinha 4 dançarinas, algumas até prosseguiram. Excelentes profissionais. Chegamos a tocar com uma coisa fácil. Não é fácil você tocar, por exemplo, 2 réveillons em Tamandaré. É preciso ter uma equipe boa para tocar. E a gente teve essa oportunidade de tocar lá. Tocamos muitos eventos para o governo, quando era no governo de Arraiz, né, que tem algumas parcerias com algumas pessoas que viabilizavam. A gente inaugurou aquele calçamento todinho de Tamandaré, depois a segunda parte de Tamandaré, depois também São Joaquim. Tinha uma parceria, a gente credenciou no governo e também na Paraíba. A gente tocava bastante na Paraíba, cidades como Ouro Velho, como Prato. Ouro Velho era tradicional o São João, que lá sempre aconteceu, com Alcimar Monteiro. Então era a dupla, que era a banda Sabor de Mel e Alcimar, por uns 6, 7 anos. Chegamos a tocar também um evento privado, um evento caro, em João Pessoa, porque eu tenho interligação com um grande amigo lá de João Pessoa, da Paraíba, que ele era filho, sobrinho do saudoso governador Antônio Mariz, Jacinto Dantas, que já foi deputado estadual, e a gente tinha uma parceria, somos amigos, tá certo? E ele viabilizou
tocamos um evento lá para poucas pessoas, 500 pessoas. Tá? Mas no centro de João Pessoa foi montado um stand lá, que foi no tempo que Fernando Henrique era pré-candidato a presidente da República. Então, um evento fechado só para a nata política de João Pessoa, né? E a participação naquele tempo, vamos dizer que era de cada pessoa R$5.000, mais ou menos, que era para uma associação que tinha lá. Então, uma festa fechada. E nós tivemos esse orgulho de tocar uma banda daqui e tocar para esse pessoal e ser elogiada. Quanto tempo durou a banda? A banda durou cerca de 10 anos. 10 anos. Então 10 foi anos. muito tempo não, né? O tanto de coisa que vocês faziam, acabou ficando pouco tempo dado o tanto de acontecimentos. Aí foram surgindo outras bandas, tal e tal aqui, a gente deu uma parada, depois voltei com o Bento, então, vamos voltar, Bento. Aí eu dei uma parada, aí veio a política, eles vão voltar, voltamos com a Garota Dengosa. Montamos a Garota Dengosa. Eu lembro da Garota Dengosa. A Garota Dengosa, pronto. Quando eu terminei Sabor de Mel, quem ficou, boa parte do pessoal foram com a Bambu de Ouro, que era de Totó. Até o material eu vendi para lá, eu digo, não dá mais para mim, e fiquei apenas sendo boa parte, em alguns eventos eu ia ser mesário, tinha um filho meu que ia ser mesário, e ficamos ajudando também vendendo, mas eu me afastei um pouco. Aí depois do falecimento do rapaz lá, eu remontei com o Bento dos Abumas novamente, a Garota Dengosa. Depois passei a militar na política, acho que nos 3 últimos anos aí de política, eu disse, Bento, tu segue só porque não dava. Entendeu? Não dava. A gente tinha contato com diversas prefeituras, era bom por isso. Antes da política, eu tinha contato com diversas prefeituras. Eu fazia os trabalhos desse pessoal. Brejo da Madeira, Jataúba, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, bastante. Taquaritinga já era da Prata da Casa. Em Santa Cruz, quando era o governo da mesma situação que eu comungava, no mesmo partido, então a gente tinha também sempre a chance. Então a gente tocou bastante. E Bento seguiu com a Garota e depois veio a pandemia e parou. Eu parei 2 anos antes da pandemia, parei em 2018 e Bento seguiu. Deixa eu trazer uma outra imagem aqui. Essa foto sua é na frente da igreja de São Cristóvão. Me parece que são desfiles de 7 de setembro. Né? Desfile cívico do 7 de setembro. Mas deixa eu aproveitar para perguntar 2 coisas. A primeira, você já esteve sem barba? É curiosidade. Não. Nunca? Não, Ney, nunca. Não existe uma foto sua sem barba? Não. Tem, né? Quando ela começou a crescer, tem. Mas aí acho Sim, que mas depois... não tenho, como você não tenho. Não tenho nenhuma, porque quando ela começou a crescer, esse foi o meu perfil. Porque ficou uma marca aí. Pode botar a imagem novamente. E a outra dúvida que eu tenho é a seguinte. Porque nesse tempo você usava grande mesmo, era grande. Olha o cabelo, que coisa linda. O cabelo é irreconhecível. Que cara, rapaz. Tava boy demais nesse tempo. Tava boy demais. Ray-Ban. Olha a pulseira aí, meu Deus do céu. Pulseira, tava no camisa clima. aberta ali. Tava no clima. Você tá com quantos anos hoje? Só por curiosidade também. Eu fiz 5.9. 59, nessa época aí você devia o quê? Uns 35 anos? 40 anos? Não, acho que uns 35. Uns 35 anos. Porque o cabelo é um dos sinais aí bem presente. Era longo, né? Que coisa, meu Deus, a política acabou. Em 8 anos acabou o tamanho da barba aquela ali. Meu Deus do céu. Uma outra dúvida, puxando dessa foto aí, não tem nada a ver com o evento em si, mas... Era o 7 de setembro, eu fazia esse 7, outra coisa marcante que eu fazia esses desfiles aqui em Santa Cruz, né, por muitos e muitos anos, é uma coisa fantástica, eu apresentei, eu fazia a narrativa, tinha um pouco de conhecimento da história, a gente narrava, tinha outra grande figura, saudoso, foi professor, foi amigo de bastidor comigo, que era o professor Jorge Luiz Mendes, e que sempre ele era um dos organizadores dos desfiles também aqui, e a gente levava essa mesma imagem para aqui. Eu passei por muitos anos também sendo o locutor oficial dos desfiles em Taquaritinga. Pela forma clássica, né, dos desfiles, em Taquaritinga. Muito diferente do que se tornou depois. Assim, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte: como era a sua relação com a Igreja Católica em Santa Cruz? Pergunto isso porque você, historicamente, militou no grupo Boca Preta. Né? Houve a questão da Pazinha, foi muito lá atrás, mas o Padre Bianchi foi candidato pelo grupo Cabecinha e houve um distanciamento disso com a Vale, né? O Padre Bianchi chegou a ser locutor da Rádio Vale, depois distanciou-se de lá. Você era coroinha, né? Isso, mas como era a sua relação com a Igreja Católica? Você já concorreu com o Fernando do Padre, por exemplo, em locução de igreja, não, né? Não. Eu quando o Padre Bianchi chegou aqui na Santa Cruz, eu passei aí, o Fernando é testemunha disso, eu passei a acompanhar o Padre Bianchi, né? Ele foi para a Vale, o programa dele, que era muito bom, e por ser forrozeiro também, a gente já tinha a banda, e com o carro de som, eu acompanhei Padre Bianchi nessa região toda, só quando não podia de maneira alguma, mas com carro de som a gente ia por prazer,
tá sem cobrar-lhe nada. O cara lá do logrador dizia, não, manda o carro de som, é o que? Não, Ronaldo vai assim, não. Ele dava o cara botava o combustível, a gente ia, porque foi uma revolução. Chegamos aí também aqui com o Padre Bianchi, que se tornou muito conhecido nessa região. A região da Paraíba tem a festa da Conceição do Rio, que é no Rio Paraíba, depois de El Cantil, depois da Estrada Nova de El Cantil. Lá dentro do rio é uma coisa linda, parece assim a Amazônia, você está lá. É Conceição do Rio, tem uma capelazinha pequenininha e tornou-se até uma tradição o Padre Bianchi ir para lá, para aquela celebração, mesmo sendo lá na Paraíba. Se pedir aquela licença, ele ia, porque o pessoal gostava. Eu acompanhei o Padre Bianchi nessa jornada por alguns anos aí onde ele ia. E depois, com a política, então, evidentemente, houve um distanciamento, tá? Um distanciamento natural, mas aí até que veio a política em si, a gravação dos guias eleitorais, tinha que fazer aquilo, se fazia, eu tinha que produzir, acabou e foi isso. Mas nunca, que eu saiba, nunca, ele acho que falou mal de mim, nunca falei mal de maneira alguma. Tinha um profundo respeito, né, por ele, eu não sei, até que enfim, mas Fernando deve saber alguma coisa. Deixa eu trazer outra imagem aqui agora, né? Vamos para essa sequência aqui. Quem são essas pessoas, Ronaldo? Quem são essas pessoas? Eu te oriento de que lado? Vou começar pela criança ali. Pela criança, eu não sei quem é a criança. Após a criança, Novinho da Paraíba. Foi Novinho, do seu tempo. Parecia Novinho. ser mais alto do que hoje. O outro você conhece, né? Dominguinhos. Lá por trás é um menino, rapaz, ele até uma criança assim, excepcional, que o povo chamava Sabonete com ele. É muito conhecido. Minha esposa Jane aí, veja aqui o tamanho da barba, a camisa era de um buchão. Você tem esse costume de usar a camisa aberta assim, né? Era feito você porque não comportava, feito você está usando hoje, dá com duas aí. Soltar uma só, você vê que sai. E era o produtor de eventos da Barra de São Miguel, esse outro, Edson Cavalcante, lá do Barra de São Miguel. Isso aí foi uma festa que eu fiz, o Ney, 2 anos sequentes com esses 2 caras aí. Era a banda e Dominguinhos e o Novinho da Paraíba. Eu promovi grandes eventos também. A gente promoveu grandes eventos. Eu era também um dos sócios do bloco Diga que Valeu. Tem esses blocos aí, a gente vai mostrar daqui a pouco também. Pode passar as fotos aqui, né? Vamos acompanhar, principalmente a pessoa que está acompanhando pela live. Você era boizinho, né, rapaz? Para a pessoa que está vindo aqui, isso é uma foto de Ronaldo Pacas de cueca de banho. Sabe você que quer ter roupa de banho hoje? Eu nem sabia que essa foto ia vir. Mas era boizinho, né? Corrente de ouro, né? Tu tá vendo bem, eu não tô vendo corrente não, mas eu tá vendo. Eu tô vendo, deve ter ali. Que resistiu até a água salgada. Não, eu gostava muito, por essa imagem aí, essa foto foi em Japaratinga, sim, pelas pedras lá, que a gente ia muito veranear com Edmilson Moraes, que ele tinha lá também. E a gente ia muito para lá, Japaratinga, sim, essas pedras aí. Tem uma foto sua aqui com a sua filha. Você tem quantos filhos? Eu tenho 6 filhos. Oficialmente? Tudo oficial. Tudo oficial? Tudo oficial. Certo. Essa é a Renata, não é isso? Renata. Renata, que hoje é psicóloga, isso foi um São João aí, que ela foi minha dançarina. A gente trouxe foto aqui de uma, certo, para constar, não trouxemos as fotos dos 6, mas isso não é só para a gente trazer um pouco desse lado familiar. A Jane, imagino, tem outra foto aí dele dançando, né, com a Jane, tá com você há muitos anos. É a Jane que tá aí? Não, é a Renata. Ah, a Renata. É a mesma quadrilha, a mesma foto. A mesma quadrilha. Jane tá com você há muitos anos, né? Jane tá comigo... Tem uma foto deles dançando ali, Antônio. É bacana essa foto. Isso é Jane, né? É, Jane. Que coisa, rapaz. Meu Deus do céu. Já pensou se entra outra foto aí? Um retrato, que foto aí, rapaz. Ela separou pro programa hoje. Isso aí era um baile, alguma coisa. Estou vendo uma luz ali. Tá vendo, Ney? Se usando ali em cima. Tem umas luzes ali. Tem umas luzes. Era um evento assim social. Nesse tempo se dançava assim ainda, né? Que eu ainda sou fã dessa dança. Não sei se você aprecia essa dança ou você é mais moderno. A dança se dançar, agarrado, baile. Sim, mas qual é o nome da dança? Tem tango, tem... Seja o que for, era música de baile, aí se dançava agarrado. Sim, Hoje tem mais o piseiro, que o agarramento é mais distante. É mais distante, ou não tem agarramento. Não tem agarramento. Mas Jane, acho que comigo nós estamos há 30, deve ser uns 37 anos, 37 Imagino que Jane é uma grande fã sua, né? Eu vejo assim à distância, ela acompanha você não só como esposa, mas sua trajetória
há tanto tempo, sempre esteve do seu lado, né? Coincidentemente, nós começamos o nosso namoro em 85, o tempo da Vale. 85, finalzinho de 80, foi novembro, dezembro, já se paquerava, então em 86 a gente resolveu namorar. Acho que eu fiz uma entrevista com ela, Memórias do Rádio, que ela contava um pouco disso, tal, faz tempo. Foi na mesmo? época da Rádio Comunidade, né? Ela contou um pouco disso. Foi 86, então tá nessa faixa de 36, 37 anos. Vou trazer a última foto dessa sequência, certo? Que é essa daí do bloco, né? Que você falou agora há pouco. Esse é o Me Morda, esse era o seu bloco não, né? Esse bloco aí nós éramos aí do Diga que Valeu, né? Que passou a ser depois aí, mas era Me Morda. Aí quando houve uma separação com o Carlos Herve, passou a ser o Diga que Valeu. Você trabalhou com o Carlos Herve ou sempre ficaram em blocos separados? Não, a gente era um grupo. Era Ronaldo, Baiaco, Carlinhos. Depois houve uma separação, foi eu, Baiaco e Mita Tiburcio, a gente ficou com o Diga que Valeu. Que foi que trouxemos Chiclete, trouxemos Araqueto, porque depois Carlinhos quis fazer o bloco só, né? E foi bom para ele, foi bom. Ele não, acho que era com o Zé. E houve depois essa divisão, mas tudo numa boa. Mas essa divisão acabou com os blocos também, não foi? Porque não ficou viável nem para um nem para outro. Nem para outro, acho que não ficou. O que acabou mesmo aí foi, por exemplo, alguns empecilhos. Eu vou te dizer, nessa foto aí foi quando veio o Tchan, nessa formação aí, com a Carla, né? Com a Sheila Carvalho, tá ali. Sheila Mello, aliás, o Washington lá atrás, ali de camisa azul. O Jacaré, Baiaco, eu. Era Sheila Mello e Sheila Carvalho. Era as duas Sheilas, né? Isso. Jane e outra pessoa ali que eu não sei. No auge mesmo. Não sei se é Carlinhos ali, acho que é Carlinhos, aquele de boné. É Carlinhos ao lado da outra Sheila. É Carlinhos com o Padre Washington, Jane, Baiaco, Jacaré, eu fiquei lá. Não quis ficar perto do Jacaré nem da Sheila, por respeito. A esposa e o Jacaré também não interessava. Mas nesse aspecto, o Ney, houve também um tempo em que, e foi, diga-se passagem, no tempo de Zé Augusto. Porque depois, quando houve a separação, foi quando Zé foi prefeito, então ele, com o nosso bloco, Carlinhos passou a ter uma sociedade com Zé, uma sociedade branca, vamos dizer assim, tá? E que tentaram inviabilizar até, para a gente trazer, quando a gente trouxe o Chiclete aí, foi. Eu lembro que até foi uma discussão de quem era o Sulanfolia, né? Que Carlinhos dizia que era dele. Justamente, porque não era um grupo só de pessoas e houve, de fato, essa separação. Eu acho que ficou com um Carlinhos, ficou hoje o prefeito, Fábio, Ronier, Carlinhos, Zé ficava por trás, né? O pessoal dele, ficou eu, Baiaco e Mita e a Rita. A gente ficou e permanecemos. No grupo foi o Diga Valeu. Mas aí, com esses dois blocos, nesse ambiente de disputa, teve o quê? Uns 2 anos apenas, não foi? Uns 3 anos. Uns 3 anos. Foi. E aí, quando Zé foi prefeito, depois chegou um dia até a interditarem um ensaio nosso, que era na 29, se cobrava da nossa camisa já o ISS já antecipado. Então, tentaram inviabilizar de todas as maneiras, né? Aquela briga justa, mas o Carlinho estava com o poder. A gente sem o poder. Então, mas mesmo assim, a gente saiu. É tanto que teve um dos blocos, vocês foi com a Ivete ou a Cláudia Leite, chegaram até a botar assim de graça. A gente segurou o povo no Araqueto. Vendemos, graças a Deus, vendemos tudo com Araqueto, vendemos tudo com Chiclete. O bloco, enquanto durou, foi sucesso. Depois ficou inviável até pelos custos aí de prefeitura querer cobrar como foi. Depois mais ninguém se interessou e acabaram. Eu gostaria muito de voltar. Ainda é viável hoje, nos dias de hoje, uma operação desse? Eu acho que é viável. Acho não. Você, como um empresário do ramo, deveria fazer isso. É viável, sim. Se é viável em Campina Grande, se é viável em Natal, por que não Santa Cruz? Que hoje é a cidade de Polo. Já temos hoje, evidentemente, melhorado a estrutura de ruas e avenidas para trios passarem. Naquele tempo era difícil, né? Você trazia no Selva Nua, era só o contorno da 29. Hoje você já pode fazer essa avenida toda da chegada, pode descer a 29. Uma Padre Zuzinha hoje é outra grande avenida, entendeu? Eu acho viável mesmo aí. É só o pessoal se interessar. Intervalo, 1 minuto e a gente volta dando sequência aqui. Daqui a pouco já chega o finalzinho da entrevista, né? O tempo voa aqui. Mas já, quando o assunto tá bom, pois é. Voltamos daqui a pouquinho, vamos falar sobre a outra face. A face política, a história política na vida de Ronaldo Pacas em instantes. Rapidinho, a gente volta. Estamos de volta entrevistando hoje aqui no Olho no Olho Ronaldo Pacas. Essa é a última parte dessa entrevista. Como eu falei, ele vai ter que voltar de novo porque tem muito assunto para a gente tratar. Né? Tem muito assunto, realmente não dá tempo não. Deixa eu trazer outra imagem aqui. Essa é da política, certo? A gente já entra nesse contexto. Mendonça Filho. Aquele é Hernando, é? Mendonça Filho, Hernando,
lá por trás Augustinho e José Romildo, aí, que sempre foi coordenador de campanha com o seu João Virguvino, né? Era o coordenador aí, Zé Romildo. A campanha foi de Hernando, acho que foi quando Hernando foi vitorioso aí, não me falha a memória, é uma foto aí da vitória de Hernando. Traz uma outra aqui, Antônio, que é a última foto, lá embaixo, a última. Pessoal, isso aí. É o Zé Mendonça, né? Essa foto é importante demais. Zé Mendonça, Mendonça Filho, Zilda Moraes e Kleber Moraes. Eu vou chamar de a elite da Rádio Vale, né? Atravessando as gerações aí, até hoje. Esse momento ainda, eu acredito, como você já passou pela Vale, pelo aspecto do estudo, foi quando inauguraram a Vale FM. Foi. Tá certo. Estúdio. A Vale FM a hoje, Vale FM, hoje é Polo, né? Hoje é a Polo. Que era 101 antigamente. Foi um momento, inclusive, que Mendonça raramente vinha lá no rádio, mas nesse momento ele veio. Tem uma outra aqui, a penúltima, já recente, com Edson Vieira ali embaixo. Paletó preto, isso. Vamos mostrar aí também, porque essa aliança sua com Edson, ela vem de muito tempo. E eu queria entender o seguinte, Ronaldo, aproveitando o contexto aí dessas fotos, nós saímos aí desde a época lá de trás, né, de Hernando, Mendonça, Edson, que é a época mais recente, para entender o seguinte. A sua ligação, ela sempre foi com o grupo Boca Preta. De uma hora para outra, as pessoas viram você anunciando uma passagem que durou pouco tempo. Você se sentiu mal com aquilo? De estar ao lado de Zé Augusto, de estar junto a figuras que você antes combatia? Não, Zé é aquela coisa, as pessoas sempre questionam, Zé é meu amigo, como é amigo seu também, a gente diverge politicamente, mas é impossível você também manter um afastamento de Zé. Você mesmo sendo afastado, ele chega onde você está. Eu não tive essa aproximação com Zé politicamente nesse período. Você continua sem nunca ter votado em Zé Augusto? Nunca votei em Zé. Nunca votou em Zé Augusto. Nunca votei, digo, se não tivesse um candidato, outro de Santa Cruz aqui a federal, se Zé fosse um pré-federal, eu poderia votar nele, porque acho que eu não deixo de votar num da terra. Na outra eleição aí, eu não votei, Ronaldo, mas o pessoal que trabalhavam comigo, assessores, tudo, familiares, e fomos buscar o Ernesto Maia. Certo. Teve um apoio nosso, aqui em outras cidades fora também, a gente conseguiu e trouxe uns votinhos para Ernesto. Mas nesse caso, Ney, essa foi uma rápida passagem, porque nós tínhamos um compromisso, que era do Edson Vieira, o Diogo Moraes estadual e o Edson federal. Todos sabem, você sabe disso, o teu blog aí tem todo esse relato aí, tudo isso arquivado. Quando se tentava e os dois caminharem juntos. Depois houve o impedimento porque Bruno Araújo, né, tentou se candidatar ao governo do estado e houve a separação com o Paulo Câmara. O Edson seguiu o Bruno e Diogo seguiu o Paulo Câmara. Então foi quando houve de fato essa separação dos dois, né, naquela eleição. E eu tinha vários compromissos, eu fazia um programa aqui na Polo, né, para o Diogo, que era para os dois, para o Diogo, fazia em Taquaritinga só para o Diogo. Eu tinha diversas gravações, assumido compromissos com o Diogo em outras cidades aí do sertão, para onde a gente tinha dado. O material, eu já estava preparando todo esse material, tinha preparado esse material. E quando houve a separação, eu digo, olha, Edson, eu vou continuar com esse trabalho, eu não vou abrir mão, tive a hombridade de reunir os vereadores da época, 9 vereadores, o prefeito Edson, o vice-prefeito Dida e a hoje deputada Alessandra, que era secretária. Só nós, só esse grupo. E comuniquei numa segunda-feira de manhã que eu iria seguir o trabalho, esperava que não houvesse nenhum empecilho e na melhor. E saí consciente ali que tudo estava resolvido, na melhor tal. E acho que no outro dia de manhã você me ligava, acho que você ligou, Ralf, a tua equipe, né? Ralf foi quem ligou. Eu ia até indo para Recife, me recordo, parei no Rafael. E aí Ralf perguntou, eu dei uma entrevista lá para cá do Rafael, falei e comuniquei o fato. Naquele momento saiu o Ronaldo e saiu Toninho. Nós tivemos a hombridade de dizer, olha, a gente vai seguir aqui. E numa boa. Seguiram com o Diogo. Sim, e desse dia até agora, a campanha passada agora, Edson Vieira, ele não me procurou. Edson não manteve ao longo desse tempo todo um diálogo comigo, nem tão pouco pós-adesão. Vem cá, Ronaldo, o que é que está faltando? Né? Dá para a gente cobrir esses compromissos, entendeu? Não, ele respeitou de uma certa maneira, mas poderia ter chamado para uma conversa. Não teve essa conversa. É tanto que nas entrevistas
O pessoal, tu és boca preta ainda? Por exemplo, um Jair, o pessoal perguntava, eu digo, olha, eu nunca deixei de ser, não considero o Edson como dono de partido, vejo ele como liderança, até porque para dar uma carta para tirar alguém de partido, ninguém tira, né, na agremiação. Então a gente seguiu dessa maneira. Foi que te fez voltar, então? Não, fez voltar porque aí passou, né, esse período, terminei o que tinha que terminar com o Diogo, tudo aquilo que tinha, não continuei mais prestando serviço para ele, após a eleição dele, e depois veio essa questão de... Estava lá Fernando, depois aconteceram alguns empecilhos, depois Elinho se lança, aquela coisa toda, e Dida sempre me procurando. Olha, Ronaldo, eu digo, olha, Dida, eu já disse que eu não vejo o Edson como dono de partido, o Edson é uma liderança, mas se você for efetivado mesmo, eu vou contigo, eu vou. E chegou esse momento que ele chegou e disse, olha, eu estou efetivado agora, ele, Nailson Ramos e Val, os três. Chegaram, Ronaldo, vai ser assim, vai comigo? Vou, tranquilamente. E para falar com eles, não tem nada falar com eles, não tem. Um dia que marcar, a gente conversa. Foi um café na casa de Val à noite, me recordo, e eu, realmente, Dida, o Val... E o Nailson, no outro dia estava repercutido, alguém que mora lá pertinho, uma senhora, que ela tirou as fotos da gente entrando, da gente saindo da casa de Val. E depois eu falei com o Edson ao longo desse período, uma vez só, para ver alguns pleitos nossos lá, que estavam parados. Eu digo, olha, como é a situação? Eu digo, não, eu quero apenas destravar isso aqui, eu vou, com o Dida, estou aqui, estou no grupo, e não conversamos mais. E fizemos a campanha tranquilamente. É como se nada tivesse acontecido entre... o Ronaldo e o Edson, ele nunca me reclamou de nada, eu também não reclamo de nada. As fofocas foram muitas de um lado e de outro e tal. Eu não sou de ficar calado, se provocado eu respondi à altura. As cobranças foram intensificadas, sim, eu nunca me baixei para ninguém daí. E falei mesmo que tinha errado do grupo, falei e falo, como falo de qualquer um. Hoje segue-se no grupo, né? Isso com a linha. No grupo, permaneci no grupo. Apresenta o programa de Edson hoje? Apresento. Não, estou fazendo a Hora do Povo, né? Que eles têm a participação. E naquele tempo ninguém viu também, porque o presidente do PSDB, que era o partido de Alessandra, que é o ex-vereador e presidente da Câmara Zé Minhoca, que naquela votou em Diogo também. Ele não votou, sendo presidente do partido de Alessandra, ele não votou em Alessandra. E abertamente, ele dizia abertamente. E ninguém falava dele. Mas de Ronaldo, aqueles caras mais chegados falavam, né? Todo político tem aquele assessorzinho. Mas também Zé Minhoca não fazia os discursos que você fazia, não tinha os posicionamentos que você tinha, né? Contra o governo e principalmente no rádio, justamente, principalmente no rádio. Eles não entendiam, né? Elogiava Paulo Câmara, claro, eu estou aqui, Neidi, que não vai se meter em política, não se mete, não gosta de política, ele gosta, mas no blog dele, se ele tem um contrato com alguém, se for firmado um contrato com alguém, você vai postar matérias ou vai relatar matérias. Se aquilo não deu mais para você, depois se alguém vier, você não vai pegar a oportunidade, como profissional vai. E vai ter que talvez atingir alguém. Não é o que você quer, você está lendo, tem alguém que produz. Tem alguém que produz. Passou muito tempo, eu já disse aqui agora, uma das pessoas que produziam no passado, quero que até fique registrado, eu revelo aqui, era o saudoso professor Jorge, que muita gente perguntava naquela campanha de Hernando, mas quem é que produz tanta coisa, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, Ronaldo sozinho fazendo, era Ronaldo sozinho que aparecia, mas não era. Tinha professor Jorge Luiz por trás, na produção de textos, na busca das matérias, a gente sentava, discutia, agora também só nós dois fazíamos aquilo. O que é que a política trouxe de bom e o que é que a política trouxe de ruim? Eu não digo de bom nem de ruim, né? Eu digo a experiência de quem estava do outro lado, como você certa vez disse... E você não pode negar que talvez fosse candidato a vereador, acho que a gente estava num encontro de casais, encontro de alguma coisa, trabalhando. Quem fosse candidato, eu? Sim. Eu não. Não, você saiu caminhando. Que eu ia ser candidato? Você saiu caminhando comigo, a gente caminhando, brincando, a gente entrou numa sala, me recordo até hoje. Aí, Ronaldo, tudo bem, quem é esse? A pessoa não te conhecia, a pessoa perguntou, numa sala daquela, não sei se de oração, Ney Lima. É Ney, eu digo, ele vai ser candidato a vereador. Você lembra disso? Você estava brincando. Né? Você lembra disso, eu digo, tá vendo aí? Sim. Tá vendo a popularidade, tá vendo, pronto. Não entra nessa não. Olha, deixou o registro de uma história dele, de quem esteve do lado de lá falando, e tu passar a viver aquele personagem. Personagem por quê? Porque o político é hoje, né? Ele não é amanhã. O mandato ele tem prazo e validade. E pode se eternizar também, mas você passa a viver aquilo. E eu vivi a fase do rádio, do cara crítico e do cara que estava ali para receber pedradas.
E eu soube vivenciar isso. Eu não abandonei meu trabalho. Eu fui o cara que passei 6 anos, essa rápida passagem de 8 anos, eu passei 6 anos ininterruptos sentado na mesa diretora da Câmara. Dois mandatos como primeiro secretário, que era a função do vice-presidente, e quando passou a ter de fato direito do vice, eu permaneci como vice-presidente da Câmara. Tá certo? 6 anos na mesa diretora. Eu não faltei uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária. Eu bato muito nesse assunto, por quê? Porque quem dizia, Ronaldo, tu tens um salário bom. Eu digo, 3.874 é um salário bom. Ficava pra gente, né? Um salário de 6 mil. 3.874, mas eu honro ele. Eu nunca faltei uma reunião. Você passou pela época... Pior que teve. Das vacas magras, né? As vacas magras. Da redução dos salários. E a gente pegou, quando a gente entrou no primeiro mandato, foi congelado do ano anterior, de 4 anos anteriores, né, e depois ficou no mesmo, acabou. Então a gente recebia um líquido 3.874. Então tu sabes que isso até um ano e pouco atrás, isso aí não dava para nada, né? Então ficou a saudade do trabalho, tá certo? Do trabalho. Tá, de querer fazer mais, nossos projetos que aí ficaram belíssimos aí, 100 e tantos projetos aprovados, transformados em lei aí. Eu posso citar o Louva Santa Cruz, o Dia do Diabético, aquele do domingo de transformar 29, tá, no espaço para as pessoas, para a cultura, e tantos outros aí que foram aprovados. Requerimentos, tive o prazer pelo menos de 32 ruas calçadas que eu acompanhei, requerimento meu, de Ronaldo. Asfaltadas 6, então requerimento de Ronaldo. Se for aquela da Vale, ali foi um projeto que eu acompanhei do começo ao fim, o calçamento dela e depois a pavimentação asfáltica dela também. Briguei com o Edson, inclusive, numa noite, vamos fazer isso aqui, que a gente ia no sepultamento de alguém e a lama estava no meio da canela, tá vendo, Edson? E eu fui lá, eu medi com ele, eu cheguei a medir com ele. Então vamos medir, Ronaldo, quanto dá? A gente fez aquela coisa e ele terminou concluindo. Você continua na política para a política, né? Isso vai permanecer com pretensão de ser candidato na próxima eleição. Eu não posso descartar, Ney, não posso descartar isso. Né? Que Deus permita que viva, eu quero. Mas uma pergunta complicada a você. Ou eu ou outra pessoa, um filho meu, uma esposa, não sei, depende. Não em relação à política, mas à não. comunicação. No seu entendimento, qual é o futuro do rádio? Como é que fica a partir de agora? O futuro do rádio. Ney, eu te respondo com uma pergunta que eu fiz a Dominguinhos. Numa daquelas fotos ali, quando surgiu essas centenas de bandas surgiram, rabo de saia, rabo de vaca, tudo, né, todas as frutas, todos os matos, as plantas que surgiram, nominando bandas. Dominguinho. Um monte de mistura, né? O forró vai acabar. Eu disse, Ronaldo, o forró nunca vai acabar, Ronaldo. Isso é uma fase, isso passa. Mas Dominguinho disse, não vai. Virão outros ritmos, mas é Gonzaga, eu vou deixar minha história, aí Luizinho Calixto deixou, Abdias deixou, Marinês, a Elba Ramalho vai se eternizar, e disse os nomes, tudo bem. E a gente vê que não acabou. O rádio, eu vejo o seguinte, né? Antigamente era difícil, né? Você noticiar uma coisa no rádio, por exemplo, você pegava o jornal, tinha um funcionário para pegar o jornal 3 horas da manhã, o jornal chegava de Recife, ali na Praça da Musa, o cara ia pegar o jornal, subia para a rádio para começar a redigir 5 horas da manhã para ter o noticiário das 7 horas do meu dia. Hoje não, e a gente dizia, o rádio vai acabar com todo o avanço tecnológico, vai acabar o rádio vai acabar. E não acabou, acho que não acaba, né? Eu acredito. Ficou mais fácil de trabalhar, porque uma coisa é você colocar no teu blog agora, tá certo, a notícia, o cara vai ver agora, mas acho que talvez a rádio já vai passar de imediato. Ney colocou, eu faço isso no meu programa, eu espero à noite, quando eu vou gravar um programa, o da próxima terça meu é gravado, mas na segunda-feira eu espero que Ney coloque, e à noitinha, quando chega o horário, eu boto as notícias que tem de Ney, tá? Porque eu acredito que são verdadeiras, e faço o programa. Então, dessa mesma forma que a gente tem os avanços aí, o rádio não vai acabar, porque tem alguém que mora, vai sempre existir, o cara lá no sítiozinho, que ele não tem o acesso, ele tem o telefone, mas não tem. Fica imaginando como é para você divulgar uma notícia que você está citado nela. Na política acontece disso, né? Você é um personagem, você está lá como locutor, mas na verdade a notícia é em relação a você. Já chegou algumas bom que você coisas, mesmo já se explica. Já chegou algumas coisas que chegaram, algumas críticas aí, eu expliquei. Uma das grandes coisas assim que eu defendi sempre foi a questão salarial. Tá? E tem pessoas aqui da sua convivência, da sua equipe, que o pessoal batia no salário, uns 10, que dizia, a gente vai transformar no salário mínimo. E não pode, sabia que não podia. Então, eu sofria com aquilo, eu defendia
Os outros se calavam, ninguém queria falar. Você está falando do salário dos vereadores. Dos vereadores, ninguém queria falar aquilo. Não fala não, eu tenho que falar, eu tenho que explicar. Eu lembro que André Tadeu falava de você de vez em quando, porque você reclamava de porque eu reclamava. Eu não tive o prazer de conhecer o André, mas ele sabe disso, ele foi até onde ele podia chegar, né? Ele não foi além daquilo. Tá certo? Ele foi até o momento, ele chegou naquilo, ele parou, pronto. Mas é uma coisa que eu defendi e hoje eu vejo, as pessoas prometeram transformar no salário mínimo, nem vão transformar. Eles não vão conseguir baixar do deputado o percentual que eles têm, o senador, tudo. Tá lá, você vai na Constituição, você vai ver lá no capítulo aí, que onde discrimina, a partir de uma cidade com 100 mil mais um habitante, o vereador tem a receber metade do que recebe o deputado. A quantidade da população é tudo matemático. Tem. Ronaldo, muito obrigado pela vinda aqui hoje, né? Como eu falei, vai ser necessário realmente que a gente tenha outras entrevistas, outros momentos como esse, porque de fato é muito amplo, são muitos assuntos para a gente tratar. Mas muito obrigado, parabéns pela sua história, porque ela realmente contrasta, eu diria até com a vida, né, da população de Santa Cruz de Capibaribe. Não tem como a pessoa se dizer Santa Cruzense e não conhecer o Ronaldo Pacas. Só por aí você ter o peso, né, da importância que é, e eu estou falando aí de mais de 100 mil habitantes. Muito bem, eu te agradeço muito falar para esse teu público, né? Pode ser, alguns são pessoas que já me conheciam, é público que também me acompanha nas rádios. Eu estou hoje 7 horas no rádio, eu pego de 10 da manhã ao meio-dia, das 18 às 20 e das 21 às 0 hora. Então são 7 horas no dia a dia, o que não é fácil. Mas te agradecer de coração, foi muito bom, eu digo aqui vinho, eu não trouxe nada, eu tomei água aqui, diferentemente quando eu convidei Ney para o meu programa. Ney foi, levou para lá vinho, levou queijo, para me intimidar. Era um programa musical. Era contar a sua história, contar a sua história de vida também. Sexta-feira à noite, então tinha que ter. Para contar a sua história, intimidar, para que eu não perguntasse tanta coisa, entendeu? Porque a gente se entreteu ali, tanto com a música e a oferta de iguarias que ali tinham. Deu certo, a estratégia funcionou. A estratégia deu certo, mas aqui eu vim, alguém disse, rapaz, olha, pergunta tanta coisa, não sei o quê. Eu estou pronto, eu não gosto de script, eu sei. E respeitar o trabalho de Ney, digo sempre. Eu chamo brincando, Ney, por que Ney Marinho? Eu quero explicar, tem que desse tempinho, porque é uma das pessoas, tá? Eu não sou amigo de Ney, eu tenho um respeito profundo por Ney, pode ser lá no fundo, a gente pode ser amigo, mas não sou de estar na casa de Ney de estar na minha casa. Você nunca. Não é porque você não frequenta o Pendurão, se frequentasse o Pendurão, você era mais amigo. Eu sei disso. Mais amigo. Não, eu sei, mas é um cara, é um menino, que a história de Ney foi fantástica, ele contou, se você for ver a live, a história que ele contou é a história de luta. Ney é o que é hoje, porque Ney buscou ser o que ele é. Ney é um empresário, um cara conceituado, de renome hoje na região, até a nível de Brasil, os senhores sabem disso, mas porque Ney buscou. Veio da simplicidade, ele saiu galgando cada degrauzinho. Eu já passei por essa fase, tá certo? Eu comecei, como disse a você, eu comecei justamente numa divulgadora de som, porque eu era apaixonado por aquilo. Porque deixo o rádio? Eu discuto em casa hoje com minhas filhas, mas pai, numa idade dessa, o senhor ainda indo para a rádio, ficar até meia-noite, eu vou ficar em casa vendo novela? Vendo alguma coisa? Não, eu gosto desse contato, né? Eu faço a noite de graça, porque eu gosto de fazer aquilo, entendeu? A gente se apaixona, você tem também o seu carinho pelo que você faz, então eu te agradeço, desejo todo sucesso aí de coração mesmo, você é uma pessoa que não agrada a todos, de maneira alguma, eu também não agrado, eu tenho as pessoas que me consideram bastante, que têm um apreço por mim, amigos e amigas mesmo, aí como tem, algumas pessoas têm por você. Eu recordo só o seguinte, eu fazia um determinado programa, que a única cláusula que tinha, mesmo sendo um programa pago, era que não entrevistasse Ney Lima. Não entrevistasse Ney Lima. E eu obedeci. E o mundo dá tantas voltas, a gente vê hoje, está tudo a perfeita sintonia que existe, sem citar fatos que existem. Então, às vezes no rádio existe isso também, né? Eu obedeci rigorosamente aquilo. Mas sabendo que Ney, sim, podia ser meu convidado, insisti para ele ao meu programa de rádio, ele foi também no da noite, e que persevere, Ney, pode continuar perseverando, que as portas tuas aí, claro, a tua idade tem muito a subir ainda, eu sei que tem muitos planos aí, tá? Pelo que você vem galgando a nível nacional até, só desejo sucesso, tá? E conclua tudo isso, a você e sua família. Obrigado, Ronaldo, e nunca mais diga que você não é meu amigo, você é meu amigo, né? Só não frequenta muito o Pendurão, precisava ir mais no Pendurão. Mas vou passar, eu já lhe disse à noite que eu estou disponível para melhorar a sua adega, eu tenho um grande amigo aí que eu vou fazer com que ele passe algumas coisas. Alguns rótulos, né? Passa alguns rótulos, justamente, tá aí. Valeu, muito obrigado, gente, viu?
A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. Você pode acompanhar esse programa também no nosso Spotify, no nosso podcast lá no Spotify. Vai lá, passa a seguir Programa Independente e esse e outros conteúdos estarão lá. Aproveita, segue o nosso canal no YouTube. Já são quase 45 mil inscritos. Seja também um deles e receba sempre esse conteúdo para assistir onde você estiver. Um abraço a todos. Programa Independente volta amanhã às 19 horas. Até lá.